Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, desejando que o seu dia seja abençoado, repleto da presença do Senhor em sua vida. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 20 de março, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós ouvimos, Jesus está falando diretamente aos fariseus. Ele mostra nesse Evangelho de hoje como é importante sermos generosos com os sofredores, cuidarmos dos que sofrem mais. E mostra também a futilidade das riquezas, dos bens materiais, que não nos acrescentam nada se apenas os retemos para nós. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Fala de um rico que se banqueteava com seus amigos, com seus familiares, comia do bom e do melhor, se vestia com roupas finas. E também Lázaro, que sentava à porta do rico, querendo alimentar-se com as migalhas que caíam de sua mesa. Jesus não diz que esse homem rico não era um religioso. Pelo contrário, deixa transparecer que esse homem era alguém que seguia a fé dos judeus. Por isso ele está falando com os fariseus. Esse homem certamente ia à sinagoga nos sábados, para de algum modo prestar culto a Deus ou ouvir a palavra. Mas no seu dia a dia, estava tão apegado às suas riquezas que era capaz de ignorar aquele pobre sofredor que ansiava por matar sua fome com as migalhas que lhe caíam da mesa. Pois bem, o rico e o mendigo morreram. Esse é o fim de todos nós aqui nesta terra, para ter um novo começo. Morrer. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não está escrito num calendário, mas certo é que mais cedo ou mais tarde deveremos prestar contas no tribunal de Deus da vida que nós levamos aqui nesta terra. A parábola, Jesus a afirma dizendo que Lázaro foi para o seio de Abraão, imagem do céu. O seio de Abraão é a imagem do céu. Enquanto aquele rico que gozava de todos os prazeres aqui nesta terra foi para um lugar de tormento. E chegando lá, não tinha mais como sair de lá, daquele lugar de tormento. Agora vejam, não é o fato de ser rico que o levou para o lugar de tormento, mas o fato de ignorar o sofredor, o fato de passar se tornando indiferente ao sofrimento dos outros. Não é porque ele tinha um bem-estar que foi para um lugar de tormento e não pôde gozar da alegria do céu. Não é por comer bem, por vestir-se bem, mas porque tinha o coração fechado, que não era generoso e por isso simplesmente ignorava aqueles que sofriam mais. Era incapaz de partilhar verdadeiramente o pão. Era incapaz de olhar para o rosto sofrido de um irmão e socorrê-lo. E aí Jesus deixa claro que não é a vivência exterior da religião que nos leva para o céu, mas a capacidade de nos parecer com Ele, sendo generosos, aprendendo a olhar do rosto do irmão e daquele que sofre mais o rosto de Cristo, e amar aquele irmão por amor a Cristo. Continua o evangelista narrando Jesus, que conta a sua parábola, dizendo que o rico disse: então deixa que Lázaro vá avisar os meus irmãos, para que eles também não vivam uma religião do modo errado,
para que eles não fiquem só usufruindo dos bens e ignorando os outros, principalmente os mais pobres, para que eles não venham parar também nesse lugar de tormento. Ao que Abraão diz: não esquenta a cabeça, eles lá têm Moisés e os profetas. Quem é Moisés e quem são os profetas, meus irmãos? É a Bíblia, a palavra de Deus. Moisés é a representação dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco e os judeus chamam de Torá. Os profetas representam todos os outros livros da Bíblia, conhecida ali no tempo de Jesus, os livros dos profetas e dos salmos. Quando Jesus diz, Abraão disse, eles têm o Moisés e os profetas, significa que eles têm a palavra de Deus, que escute, porque a palavra de Deus nos instrui a nos parecer com o Senhor, nos instrui a fazer o bem, a socorrer os órfãos, as viúvas, os que sofrem mais. A palavra de Deus nos instrui a não vivermos uma religião vazia, apenas cheia de ritualismos, mas que a transformemos em vida, na vida dos irmãos. Eles têm Moisés e os profetas. Nós, irmãos, temos Moisés e os profetas. Somos chamados a escutá-los, a ouvir a palavra e colocar em prática. Porque Abraão diz, se eles não forem capazes de ouvir a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém dos mortos volte, eles também não escutarão. Oxalá, meu irmão, minha irmã, nos deixemos guiar pela palavra de Deus, iluminar pelo Evangelho, conduzir pelo Cristo que ilumina nosso caminho, para que compreendamos que a fé que realmente agrada a Deus é aquela que professamos com a boca, mas também com as mãos, socorrendo o nosso próximo, sendo generosos, solidários com aqueles que sofrem mais. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois